Agora o Globo Rural vai contar a história de uma das agrônomas mais importantes do Brasil, a doutora Ana Maria Primavesi. Em 60 anos de carreira, a doutora Primavesi deu aulas, escreveu livros, fez conferências, ganhou prêmios em vários países. No centro do seu trabalho está o manejo ecológico dos solos. Quem conta essa história é o repórter Vico Iazzi, com imagens do Jorge dos Santos. Vilarejo de São Jorge de Ildenburg, Áustria. Foi neste cenário bonito, no centro da Europa, que nasceu em 1920 a pequena Ana Maria Conrad. De família nobre, ao longo da infância e da juventude, ela morou, acredite, neste castelo. E aqui teve educação de qualidade, com muita leitura e estudo de várias línguas. Era um ambiente ao mesmo tempo sofisticado e muito ligado às coisas simples do campo. É que a propriedade era também uma fazenda, com gado de leite, trigo e outros produtos. Nessa foto, olha aí, dá para ver o pai dela, o Barão Conrad, participando da colheita. Mão de agricultor. Geógrafa e professora Virginia Knaben está escrevendo um livro sobre a vida da doutora Primavesi. Um trabalho aprofundado que envolveu até uma viagem para a Áustria. Eu fui para o lugar onde ela nasceu e onde tem lá o castelo da família. Virginia explica que o contato com a agricultura desde cedo foi fundamental para que Ana resolvesse estudar agronomia na Universidade Rural de Viena. E ela fala que ela teve professores muito bons. E esses professores, eles trabalhavam a matéria de uma forma mais geral, linkavam uma coisa na outra. E ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? O meu pai fez agricultura, não? E eu adorava o que ele fez e eu me encantei pela agricultura. Na Universidade Rural de Viena, a jovem Ana se formou em agronomia e ciências florestais, fez um doutorado sobre nutrição de plantas e solos e, de quebra, conheceu o futuro marido, Arthur Primavesi, de quem pegaria o sobrenome. O casamento ocorreu em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Era um período difícil, com a Europa destruída, em crise. Carne, os seus pais vieram para o Brasil em 1949. Deixaram a Áustria, deixaram a Europa. Por que eles vieram para cá, para o Brasil? Eles escolheram sair da Europa porque o pós-guerra foi muito triste. Minha mãe perdeu 2 irmãos e eles perderam terras, a região estava toda desolada, as lembranças eram muito tristes, então queriam fazer uma vida nova, recomeçar. E aí eles vieram para o Brasil. Assim que chegaram no Brasil, a doutora Ana e o marido dela, Arthur, vieram para o estado de São Paulo, onde começaram a trabalhar como agrônomos. Foi o início de uma relação profunda com o mundo rural brasileiro. Visitando fazendas, conversando com agricultores, aos poucos o casal Primavesi aprendeu português e começou a escrever livros e manuais. Ao longo da vida, a doutora Primavesi publicou 12 livros e ainda 94 textos e artigos científicos inéditos. Boa parte dessa obra foi escrita no Rio Grande do Sul. É que entre 61 e 74, a doutora Primavesi e o marido trabalharam como professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. Olha aí, quanta abelhinha, vespa. Para o agrônomo João Pedro Santiago, o pensamento de Primavesi é um marco na agricultura tropical. Além de ser amigo da cientista, ele é um dos fundadores do movimento orgânico no Brasil. Santiago explica que tudo começa com uma ideia simples. O solo tem vida. Vico, cheira. Rapaz, que cheiro gostoso. Isso é solo bom, isso é solo vivo, é solo bom para a agricultura. E você sabe que um solo orgânico pode ter, nessa mão de terra aqui, até 5 bilhões de seres vivos. Numa palma de mão assim? Numa palma de mão. Desde os grandes, mas bactérias, fungos, actinomicetes, algas. Então, isso aqui é um universo de vida. E quem fez a gente enxergar isso foi a Primavesi. Na época em que ela começou a defender essas ideias, como é que isso era visto, Santiago? Isso simplesmente não era visto. A ênfase era assim: saúde das plantas
você arruma com veneno, com agrotóxico. E a alimentação das plantas com adubo solúvel, adubo químico. É um binômio que simplificava demais a agricultura. O foco da Primavera, o que ela teve assim, de genial, foi começar a chamar atenção para outras coisas. A Primavera jogou luz sobre esse mundo invisível. Ela pôs uma lupa, uma lente de aumento e falou, pessoal, olha aqui, isso aqui também é importante. Nessas imagens ampliadas em microscópio, a gente pode ver um pouco desse universo de vida explorado pela doutora Primavera. Estes fios compridos são fungos que estão crescendo na terra. Os pontinhos em movimento são bactérias. Esse aí agitado é um nematóide. Tem também amebas, algas, ácaros, joaninhas, minhocas. Doutora Primavera ressalta que essas formas de vida trabalham na decomposição de folhas, ramos, palhas e com isso mantém o solo fofo e rico em matéria orgânica. Esses grãozinhos são formados pela matéria orgânica principalmente. A matéria orgânica, quando se decompõe, tem um negócio chamado cola bacteriana que vai colando devagarzinho os grumos, os grãos do solo, e os fungos vão entrelaçando ele. É como assim uma teiazinha de aranha envolvesse. Isso tudo junto forma o solo fofo. Não é um solo compactado, duro, é um solo feito um bolo gostoso. Que Fofo, né? Fofo, né? Que a vovó e a mamãe fazem. Por que esse solo é importante para o desenvolvimento das plantas? As raízes conseguem penetrar mais facilmente e aí explorar uma área muito maior de solo. Ou seja, ela vai pegar muito mais alimentos. Um solo fofo, ele permite que a água também circule por ele e permite o ar circular. Você já viu uma raiz crescendo? Nessa imagem acelerada, a gente vê como as raízes se movimentam num solo fofo, grumoso. Segundo a doutora Primavera, as plantas que crescem assim, num ambiente rico em matéria orgânica, ficam mais fortes e mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. O solo vivo tem ainda outras vantagens. Quando você tem um ambiente em que você não usa veneno e usa muita matéria orgânica, a vida é diversificada e uns competem com os outros e as populações não aumentam demais. Então, isso é um controle biológico natural. Quando você joga um veneno que elimina a maioria dos insetos, dos organismos, fica um ou dois, esse um ou dois se multiplica muito e vira praga. Por tudo isso, na cartilha Primavera, agrotóxico não entra. Mas claro, tóxico sempre é contra a vida. E se eu uso agrotóxicos para matar a vida. De todos os livros da doutora Primavera, o mais famoso é O Manejo Ecológico do Solo, lançado em 1979. Em 1980, a doutora Primavera se muda para um sítio, no município paulista de Itaí. Nessas terras, a agrônoma já aposentada aplicava na prática os princípios que defendia nos livros. É o que mostra essa reportagem do Globo Rural, gravada com ela em 83. Com essa terra úmida, mesmo em épocas secas, nós podemos plantar, porque a umidade é suficiente. Se conserva, né? No solo. Se conserva. Nesta outra matéria, da mesma época, a pesquisadora explica um dos pilares do seu pensamento. A ideia fundamental é que nós teremos de tratar a nossa terra tropical segundo as necessidades do nosso clima, do nosso solo. E não conforme a tecnologia importada. Segundo Santiago, esse tipo de abordagem foi uma virada. A gente vinha meio por inércia, com aquelas traduções de livros europeus, americanos, estudando, aprendendo mais ou menos as mesmas coisas. Ela quebrou os paradigmas. Ela falou, agricultura de país frio é uma coisa, de país quente é outra. Vamos fazer de país quente. Nós estamos aqui no Brasil. Uma vida e uma obra dedicadas à agricultura, aos agricultores e ao estudo de um universo fascinante. Eu acho que o pessoal tem que ver que a terra é a base de toda a vida, tanto de vegetal como animal e humano. Você tem que ver o mundo inteiro como um conjunto.
interessante da Primavera é que por muito tempo esqueceu-se do solo e esqueceu-se da raiz, porque se olhava somente a parte vistosa da planta. Então, quando o pesquisador Santiago ele coloca que a Primavera ela lançou luz ali numa área de conhecimento sobre solo que ninguém utilizava, qual que era o ponto principal? Mais alto? O que do solo? A vida, a diversidade. Então, a gente separou, na verdade, 4 variáveis para trabalhar com vocês, para discutir hoje. E ela apresenta essa foto logo no começo da obra, em que aqui, olha o tamanho desse pé de milho e olha esse outro. Na verdade, provavelmente não, o solo é de mesma origem, né? Só que o manejo aqui à nossa esquerda é um manejo diferente do outro lado. Então, a Primavera ela coloca um ponto muito importante, que quando a gente respeita a questão do solo, dessa biodiversidade, a gente consegue ter uma produtividade de 3 ou 4 vezes maior do que o manejo que a gente utiliza. E quais seriam os principais fundamentos da fala dela? Então, primeiro ponto muito importante, solo tropical e solo temperado. Quando a gente coloca solo tropical, a gente está falando os diferentes tipos de solos encontrados na região tropical do nosso planeta, ou seja, países quentes, países úmidos, né? E solos temperados seriam aqueles solos de regiões em que a gente tem as 4 estações do ano, regiões mais frias, né? Então, quando a gente vai, primeiro, quais são as variáveis, né, os fatores que influenciam a formação do solo? Nós temos principalmente 6 itens. Primeiro, é o material de origem, né? Que rocha que originou o solo? Ribeirão Preto, por exemplo, que rocha origina a terra roxa? Vocês sabem? Não só de Ribeirão Preto, mas de toda a região. Qual que é? Qual é a rocha que forma nosso solo? Já ouviram falar de basalto? Um dos primeiros fatores que influenciam a formação do solo é o material de origem. Eu estou falando de uma rocha ígnea ou uma magmática, né? Uma rocha sedimentar, né? Ou metamórfica, enfim. Tem aquelas categorias de rocha que a gente aprende, né, na escola, em que vocês têm que fazer essas relações. O clima também vai determinar a vegetação, o tempo, o relevo e o homem. Clima a gente já estava discutindo, né? A questão de se é muito quente, se chove muito, qual que é a variação, né? Amplitude térmica. A vegetação que está sobre o solo ou a falta de vegetação também pode determinar. Questão temporal, né? O tempo de erosão, a intemperização, o relevo, né? Que altera os fatores de insolação e de água. E por último aqui, não sei se todos conseguem ler, o homem, que é a parte de manejo. E quando a Primavera fala que ela, como vocês viram, de onde ela veio, a Primavera? Da Europa. Lá é solo tropical ou solo temperado? Solo temperado. Lá tem determinadas práticas agrícolas, correto? Quando os europeus vêm para cá, para a colonização, eles trazem, logicamente, a forma de trabalhar o solo de país temperado. É igual o solo tropical para o temperado? Não. É esse ponto que a Primavera traz para a gente e fala, a partir do momento que a gente entende que a dinâmica, o sistema é diferente, eu tenho que respeitar essas particularidades e aplicar um manejo próprio. Ok? E é esse ponto que a gente vai explorar. Então, por exemplo, não adianta eu fazer o arado como eu faço o arado em solo temperado. Eu tenho que ver as particularidades. E quando eu comparo as particularidades, existe uma série de variáveis que podem ser indicadas. Começando pelas mais simples, o solo tropical ele é mais profundo. Ele chega até em torno de 15 centímetros, né? Mais ou menos o tamanho aqui da palma da minha mão, né? Então, o solo, diferentemente do que a gente pensa que às vezes é profundo, não. Essa parte que tem a bioestrutura grumosa, que tem um potencial agrícola, é superfície. E em países, em solos temperados, eles são mais rasos, ou seja, menos do que 15 centímetros. O solo tropical ele é mais ácido. Quando a gente pega, lembra pH, a escala de potencial hidrogeniônico, né, aquela questão se é básico ou ácido, se eu fosse fazer um teste de acidez, né, de pH nessas amostras, que todos são de solo tropical, daria sim pHs
mais ácidos, né, abaixo de 7 ali, né, considerando altitude e temperatura ambiente, né, padrão, né. O solo tropical ele é mais intemperizado e o temperado é menos. O solo tropical é friável, o outro é mais pegajoso. O que é friável? Friável que se despedaça, que se esfarela mais fácil. O solo temperado, acho que todo mundo assistiu O Senhor dos Anéis. Sabe aquelas florestas? Então, quando eu estiver falando de solo temperado, pensa daquelas florestas do Senhor dos Anéis, que acho que dá uma impressão boa, um exemplo bom. Temperizado, vocês sabem o que é? Eu já falei, na verdade, o que é, mas eu não tinha dado esse nome. O solo vem de onde? Da rocha, da erosão da rocha. Intemperizar é o quê? É esse processo de transformação de rocha para solo. Então, quando a gente coloca o tropical, ele é mais, significa o quê? Que todo o processo de erosão, devido à temperatura e tudo mais, ele é mais intenso do que no temperado. Ok? O tropical ele possui uma microvida muito ativa, necessitando sua limitação. Ou seja, não é quente e úmido? Fungos e bactérias gostam de crescer em lugar quente e úmido? Perfeito. Então, a microvida é muito ativa. E em solos temperados, como será que é essa microvida? Não é tão ativa. Então, ela é menor. Se a gente pegar país tropical, tem quantas estações, né? Ribeirão é uma só, né? Sempre quente. Então, imagina uma bactéria, um fungo, que a condição do ambiente é sempre igual. Sempre quente, sempre úmido, ou nem tão úmido como Ribeirão. Mas países tropicais, normalmente, a gente vai ter 2 estações, assim, mais ou menos, delimitadas, né? No temperado, a gente tem 4 estações bastante marcadas. E isso define muito a curva populacional deles. Existe a dormência, existe encistamento, existe várias estratégias de diferentes seres vivos em época de frio. Então, quando cai a temperatura, por exemplo, tem animais, bom, já vou desviar, mas existem formas de animais que se congelam para hibernar, por exemplo. E um dos problemas do frio é o quê? Porque gelo é ruim para a vida. Se a gente pensar uma célula, boa parte do citoplasma é água. O que acontece com a água quando congela? Vira gelo. Gelo é cristal. Gelo tem ponta. Essa ponta rompe membrana plasmática. Então, qual que é o principal desafio de qualquer animal? Porque eu não posso pegar qualquer animal, colocar no congelador, deixo ele lá e depois tiro. O problema é a formação de cristal. E esses cristais, eles rompem a membrana plasmática. Esse é um desafio. Mas tem alguns animais na natureza que têm umas estratégias de supercongelamento, mas aí não vou entrar nesse detalhe. Eu vou prosseguir, senão não vai dar tempo. Então, já que tem uma microvida muito ativa, o solo tropical, eu vou ver que a matéria orgânica que cai no solo, rapidamente ela é degradada, ela entra em decomposição? Com certeza, tem muito bichinho ali querendo se alimentar e transformar. Enquanto no solo temperado, por ter uma menor quantidade e diversidade de micro-organismos, a taxa de decomposição é menor. Tá? Então, é mais lenta. E uma coisa que é interessante, muitas vezes a gente aprende que a matéria orgânica do solo a gente pode chamar de humus. Isso é verdade? Não. Humus é um tipo de matéria orgânica, tá? Que em solo tropical não chega a juntar. Porque imagina que eu tenho um monte de matéria orgânica, folha, raiz, um monte de coisa no solo. Vai ter os bichinhos ali promovendo a decomposição daquele material. Se for um processo muito rápido de decomposição, eu não tenho formação de humus. Então, num solo tropical, eu tenho muito humus? Não, eu posso ter matérias intermediárias, mas eu não vou ter humus acumulado como acontece com o solo temperado. A gente sabe que a matéria orgânica no solo é super importante. Ontem deu uma chuvinha para cá, isso foi legal para as amostras de solo. Porque uma coisa que é interessante é ver o quanto que o solo também consegue reter de água. Uma coisa é chover e a água passar reto. Outra coisa é chover e o solo ter potencial de segurar ela por um tempo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa característica. Okay? O solo tropical, ele sofre mais erosão porque as chuvas aqui são mais fortes, as chuvas torrenciais. Então, as chuvas, por serem mais frequentes, de intensidade maior, o solo tropical, imagina o que acontece quando uma gota de água cai no solo diretamente.
sem frear, sem reduzir sua velocidade em copa de árvore, ou em serrapilheira, ou em folhas no chão. Então, o solo tropical, por ter maior quantidade de chuvas, normalmente, né, eu vou ver que o impacto das águas acaba desestruturando a bioestrutura grumosa. Aquela parte que o Santiago coloca no vídeo, que é como se fosse aquela teia, aqueles grumos, né, aquela complexidade que forma o solo. Se a gente for pensar, os grumos que ele fala no vídeo, nessas 6 amostras, será que nós temos essa bioestrutura grumosa? Tem baixa capacidade de retenção de água, porque não tem tanto humus, né, como no temperado. Então, o solo temperado tem maior capacidade de retenção. O solo tropical, ele pode sofrer mais superaquecimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Tem solo que chega a mais de 80 graus Celsius. Você tem ideia do que é 80 graus Celsius? Em composteira, quando você faz composteiras, né, no solo, pode chegar a, se não me engano, 84, 87 graus. O solo pode chegar próximo a 70 graus Celsius. Pensar que a 100 graus Celsius a água evapora, né? A gente prepara um chá, a temperatura ideal é 85 graus, né? Então a gente vê que o solo pode sim alcançar temperaturas altíssimas. Imagina que você é um micro-organismo vivendo lá. Será que dá certo? É meio difícil, né? Tem que aguentar. E depois nós teríamos uma série de propriedades relacionadas à troca de íons. O que eram íons? Vocês se lembram? Vamos lá, resgatando a química. O que são íons? Carga positiva, carga negativa. Se a gente pensar, nós temos o quê? Os átomos. E nem todo átomo é feliz. Por quê? Para ser feliz, vocês lembram que o átomo tinha que seguir aquela lei do octeto? Tem que ter 8 elétrons na última camada, na camada de valência? E que alguns átomos compartilhavam elétrons ou emprestavam, que eram as ligações iônicas e covalentes para alcançar a estabilidade? Então a gente vai ver que esse átomo que ainda não encontrou a felicidade, ou seja, está querendo doar seus elétrons ou compartilhar ou receber, ele está procurando alguma coisa para fazer essa troca. Então, esses cátions têm toda uma dinâmica diferente no solo tropical para o solo temperado, principalmente pela segunda propriedade, o pH. O pH do solo vai influenciar muito as trocas de cátions e ânions no solo. Então, se a gente fosse sintetizar os principais pontos de solo tropical, pessoal, primeiro, que sua alta temperatura e umidade estimulam uma intensa atividade microscópica que impede o processamento da matéria orgânica em humus. Esse é um ponto importante. Muito micro-organismos, rápida decomposição, não dá tempo de formar humus. Primeiro ponto que a gente tem que guardar de solos tropicais. Segundo, as chuvas torrenciais desestruturam o solo grumoso, que necessita de anteparos e coberturas, seja elas naturais ou de manejo. Então, primeira coisa, um solo tropical, devido às chuvas, eu não posso deixar ele desprotegido. E isso faz parte do manejo, ou pensando numa floresta que tem a vegetação por cima, você consegue sim manter essa bioestrutura. Ok? O pH mais ácido promove toda uma dinâmica de íons no solo, que, associada ao crescimento de formas de vidas específicas, disponibiliza ou não nutrientes para as plantas. Então, esse ponto que a gente estava discutindo, de pH e trocas de íons, vai ser muito importante para as raízes. Porque quando a gente estuda a planta, a gente pensa o quê? A raiz é que absorve água e nutrientes do solo. É só isso? Lógico que não, pessoal. A partir do momento que eu tenho um tipo de raiz ali, eu tenho que pensar que ao redor dessa raiz existe uma série de micro-organismos, cátions e ânions sendo trocados, é extremamente dinâmico, o que a Primavera chama de rizosfera, como se fosse uma atmosfera ao redor da raiz, rizosfera. Então ela fala que ao redor dessa raiz existe toda uma complexidade, e isso está associado a essas trocas de íons que a gente estava discutindo rapidamente. Os diferentes processos de compactação do solo que limita a expansão radicular resultam em crescimento vegetal desequilibrado. Vocês se lembram que no vídeo mostrou uma raiz crescendo? E aquilo, vocês viram que tinha grumos em volta? Partículas de solo? E era interessante que essas partículas estivessem todas juntas ou mais fofinho, mais frouxo? Mais frouxo, porque a raiz em solo compactado consegue crescer?
Não, a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas imagens de raízes crescendo em solo adensado, ou seja, em solo compactado. E por último, as bactérias, né? Lembram-se que no vídeo é mencionado que as bactérias produzem como se fosse uma cola, e essa colinha faz um agregado com os gruminhos ali? Então, esse ponto é importante, que essa cola bacteriana é que dá estabilidade aos grumos. Então, essa é uma visão bem geral. Quando a gente vai um pouquinho mais específico, a gente pode focar 4 discussões. Então, a gente vai passar rapidinho por essas 4 variáveis. A primeira, água e estrutura do solo. E textura do solo. Quando a gente pensa em água, se eu perguntasse para vocês, não olha ali o esquema não. A água, qual é o movimento da água no solo? Descida. Mas também a água pode evaporar. Então eu trabalho com 2 situações com a água. A água que infiltra e a água que evapora. Essa dinâmica, essa balança, esse equilíbrio de água é importante ter no solo? Sim, por exemplo, se eu tenho um solo com bastante matéria orgânica, a água chove, por exemplo, de ontem para hoje, choveu. Se tem matéria orgânica, fica a água retida? Fica. A água não passa direto, não fica um solo lavado. Se eu pegar, por exemplo, essa amostra de solo aqui, essa areia, é areia de construção, esse UA, tá, pessoal? Então, esse primeiro, se choveu, a água vai ficar retida? Por muito pouco tempo, você não tem forma de reter. Então, a gente vai ver que o movimento de infiltração é muito maior nesse solo. E de evaporação também, porque da mesma forma que não segura gravidade nem matéria orgânica, a evaporação também acontece de maneira muito fácil, né? Por outro lado, se eu pegar esse outro tipo de solo aqui, isso aqui nem dá mais para ver, olha o tanto de água que tem nele, né? Tá branco o pacotinho, né? Esse daqui é solo pego ali na Serra Pilheira. A gente foi indo para o Beltério, não tem um monte de folha no chão? A gente pegou aquela solo. Esse solo aqui, será que tem bioestrutura grumosa? Olha o tanto de água que está evaporado aqui na sacolinha, né? Então, aqui, esse solo tem bastante matéria orgânica nele, que ajuda a segurar essa água. Então, essa balança de infiltração e evaporação é um ponto importante que a gente tem que ficar atento aos solos. Ok? Para vocês terem uma ideia, olha como que fica. Isso aqui não tem a quantidade de aumento, mas é uma lupa, se não me engano. Aqui é um solo grumoso na presença de água, e esse daqui é um solo adensado, poderia ser um solo compactado, que poderia ser essa nossa amostra aqui. Esse daqui a gente pegou no barranco ali. Ele deve ser um solo de uma profundidade de 2 a 3 metros. Então, ele está bastante compactado, tanto que vocês viram que ele está em flocos grandes, né? Tá em pedaços, está empedrado. Esse solo em água, ele teria esse comportamento. Por não ter grumos, ele iria facilmente desmanchar na presença de água. Um solo grumoso, a presença de grumos dá estabilidade. Ok? Crescimento de raiz. Quais dessas raízes é o melhor? Nossa, quanto que essa planta teve que gastar de energia para fazer uma raiz desse tamanho, né? Nem sempre a maior estrutura, pessoal, tem que pensar que investir em determinada estrutura tem um gasto energético na espécie, no indivíduo. Eu estou direcionando energia. Olha, essa raiz A e a B são de clima úmido. Esse daqui é clima seco, ok? Solo permeável, os 3, ou seja, solo fofinho para conseguir, não é um solo adensado. O primeiro, riqueza mineral reduzida, ou seja, solo pobre em nutrientes. Então, olha quanto que a planta teve que investir em recurso de raiz, em células de raiz, para conseguir explorar o máximo do solo, para conseguir tirar o máximo de nutrientes, já que é um solo pobre em nutrientes. Olha a raiz B aqui. É solo também permeável e humoso, com riqueza mineral boa. A planta precisou gastar muita energia? Não. A raiz, onde ela conseguiu crescer, ela já tinha um retorno de nutrientes bastante interessante. E olha o C. Também tem riqueza mineral boa, igual a B, só que qual que é o problema? Clima seco. Então, quando eu vou pensar, é aquela primeira frase,
Não adianta eu só ver a saúde da planta pelas folhas. Tenho que ver o que está na raiz e o que está no solo. Então, investigar a vida da planta a partir da raiz é bastante importante. Aqui, estabilidade do solo, questão de poros. Se eu pegar o solo grumoso, no aumento de 40 vezes, e o solo adensado, a gente já viu que o solo grumoso tem mais espaços e tem grumos. Esse daqui não, é mais esfarelado, mais solto, um pouco mais homogêneo. Se eu for analisar a densidade, por isso que lá em cima a gente pediu para vocês verem o peso, entre aspas, porque não era peso. O ideal seria a densidade. Eu poderia pegar um copinho descartável e encher com essa amostra, outro copinho e encher com essa, ou seja, fazer 6 copinhos, colocar a mesma quantidade de solo. E se eu colocasse na balança, esse daqui, a amostra D, seria provavelmente a mais levinha. Enquanto essa daqui, a B e a A, elas seriam mais pesadas, na verdade, a quantidade de matéria seria maior. Ou seja, o solo grumoso, por ter mais espaços, a densidade dele é entre 0,9 e 1,2 gramas por centímetro cúbico. Ok? Enquanto o solo adensado, olha isso, é 1,35 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, todo mundo já brincou com dadinho? Dado? Sabe, aquele dadinho? Aquele dadinho, vamos supor que ele tem 1 centímetro de aresta. É mais ou menos o tamanho próximo de um dadinho. Se eu pegasse um dadinho de solo grumoso e pesasse, ele iria pesar na minha balança quanto? 0,902, 1,2 gramas. Se eu pegasse o mesmo dadinho, só que de solo adensado, ele teria 1,35. Ou seja, o solo adensado ele é mais compacto, ele tem mais matéria, é mais difícil para a raiz crescer, dificultando bastante o desenvolvimento da planta e da produtividade. Ok? Uma coisa que é interessante, pessoal. Existem torrõezinhos e existem grumos. Grumo não é torrão. Quando a gente pega, por exemplo, esse daqui, que era o de barranco, né, que está bem adensado, se eu olhar até os menorzinhos, eu vou ver que são torrões. Os torrões eles têm cantos. Ele não é arredondado, ele é canto agudo. Tá? Enquanto, então aqui, ó, o grumo, ele é mais redondinho, ele tem micro e macroporos, ele tem uma outra estabilidade, uma outra estrutura que o torrãozinho e o torrão, que se fragmentam. Então, são coisas diferentes. Quando a gente está falando de bioestrutura grumosa, é quando aparece no vídeo, ele pega na mão, ele cheira e fala, nossa, cheiro diferente. São grumos que não é só da parte mineral do solo, mas que tem toda uma série de micro-organismos ali envolvidos, né? O que acontece quando eu tenho solo compactado e a raiz? Nesse primeiro aqui, eu tenho o quê? Um solo não adensado. À medida que ele vai ficando adensado, né, mais compacto, a raiz vai tendo o quê? Uma série de limitações, né? E a planta, sem uma boa expansão das raízes, né, a absorção de nutrientes, a água e a rizosfera tornam-se reduzidos, comprometendo todo o desenvolvimento da planta. Tá? Então, além de o adensamento, a compactação do solo, reduzir o tamanho da raiz, vai ter um outro problema, pessoal, quando bate sol. Um sol aqui de 30 graus, um solo com bioestrutura grumosa, que temperatura está aparecendo aqui? 24 graus. E num solo compactado? 58. É que aqui está bem difícil de ler, mas no livro dava para ver. Quase 60 graus num sol de 30. Imagina Ribeirão, né? Fazendo 40. É bem mais alto. Então, o solo compactado, adensado, né, permite somente a proliferação de um grande número de insetos e de algumas poucas espécies. Quando a gente for pegar a variável seleção natural, o solo compactado, ele favorece muito o surgimento de pragas. O que é praga? Poucas espécies em grande quantidade. Certo? Quando eu tenho uma biodiversidade, eu tenho o quê? Muitas espécies e controles populacional, uma controlando a outra. Certo? Então, esse ponto é bastante importante a gente ficar atento, né? O que é praga, né? Elementos químicos, nosso segundo item. Todo mundo conhece. Tabela periódica, em que você tem um mapeamento dos mais de 110 elementos químicos que são conhecidos pelo homem. E aqui, quando a gente pensa,
na planta, quando a gente compra adubo, aquele adubo químico, como que ele chama? O NPK, já viram? N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. O adubo químico, NPK, ele trabalha com quantos componentes químicos? Só 3. Nitrogênio, fósforo e potássio. Será que a planta só precisa desses 3? Nós só precisamos de 3 componentes? Somos seres vivos, compartilhamos também de processos fisiológicos. E esse ponto é interessante, porque não adianta a gente fazer um manejo de adubar quimicamente, sendo que é uma adubação muito pobre. Ela até coloca que a adubação verde, acho que todos vocês já viram adubação verde na escola, pega folha, raízes, joga no solo para retornar nutrientes para a planta. É legal? É, só que é uma adubação muito baseada em nitrogênio somente. Se eu perguntasse para vocês, magnésio é importante para a planta? Manganês, cobre, alumínio, ferro, cálcio. Será que todos esses elementos não são importantes para a planta? Qual desses componentes que eu falei é fundamental para a clorofila? Em um solo sem esse componente, a planta fica esbranquiçada. Tem vários componentes. Então, quando eu penso nas tabelas nos componentes químicos, logicamente existem os macronutrientes, né, que é nitrogênio, fósforo, potássio, o NPK que eu estava mencionando para vocês, cálcio, magnésio, magnésio e enxofre. São macronutrientes. Tem micronutrientes, né, como bório, cobre, ferro, que eu não consigo, acho que é MN, manganês e zinco. São outros elementos fundamentais. Tá? E uma outra coisa que é muito interessante, às vezes ter muita coisa de um prejudica outro. Por exemplo, se eu tenho muito nitrogênio, amoniacal, sódio, eu posso causar deficiência de cálcio e potássio. Então, por que eu estou apresentando essas tabelas, pessoal? Para a gente perceber o seguinte, não adianta também ficar jogando adubo e não saber que o excesso desse adubo pode estar prejudicando outras coisas. Eu tenho que fazer todo o manejo. Por isso, a bioestrutura grumosa é importante, porque ela vai dar essa balança de nutrientes. Ok? Esse gráfico é legal. Mas o que esse gráfico está falando para a gente? Quantidade de trigos, né, por alqueire, hectare, e quantidade de NPK, de adubo químico. Essa curva tracejada é uma planta crescendo com falta de água, né, com água limitada, e aqui com água suficiente para o crescimento. O que esse gráfico está dizendo para nós? Então, o Olavo falou que o NPK vai conseguir fazer o crescimento da planta até determinado ponto. Depois desse ponto, ele já não é mais determinante para o crescimento dela. O determinante passa a ser a disponibilidade de água. Correto. Então, percebam, todo mundo consegue entender? Aqui, vamos pegar só a curva de baixo. Vou colocando NPK, 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 NPK. O que acontece com a planta? Ela vai crescendo cada vez mais. Mas desse ponto em diante, quantidade de NPK já não está interferindo no crescimento dela, na produtividade de trigos. Aqui, perceba que com a mesma quantidade de NPK, tanto nessa curva e nessa curva, o fato dessa daqui ter água disponível permite uma produtividade em dobro, quase 2 vezes ou mais ali de produtividade. Então, eu também tenho que ter água para levar os componentes. Essas imagens eu acho muito interessante. O que essa primeira quer dizer? É aquela questão da rizosfera que a gente estava discutindo. As plantas têm raízes iguais? Não, são diversas. A planta, a raiz, ela tem uma secreção também. Dependendo do tipo de planta que eu tenho, a raiz ela devolve para o solo determinados componentes. Por exemplo, riqueza mineral, tem algumas espécies que soltam mais zinco no solo, outras secretam mais cálcio, outras mais magnésio, mais manganês, mais cobre, mais cálcio.
Então, dependendo do tipo de espécie que eu estou trabalhando, ela vai ter uma secreção também no solo que vai mudar aquela rizosfera. E essa diversidade é muito importante. Então, quando eu tenho uma monocultura, só planto soja, só cana-de-açúcar, o que vai acontecer? Eu vou ter essa riqueza mineral? Não. Mas o motivo de monocultura também é ter menor produtividade, né? Então, aqui a questão da monocultura, todas as raízes iguais, e aqui uma cultura intercalada. Então, eu coloco uma espécie X com Y, X e Y, eu consigo criar uma condição melhor para as plantas, né? Quantidade de matéria orgânica. Então, aqui a adubação verde que ela coloca, que ela é interessante, mas ela é uma adubação que você dá muito retorno de nitrogênio, e a planta não precisa só de nitrogênio. Então, por definição, matéria orgânica é toda substância morta no solo, quer provenha de plantas, micro-organismos, excreções de animais, quer da meso ou macrofauna morta. Certo? Então, matéria orgânica são restinhos de seres vivos ali, né, fragmentos, né, que estão ali encontrados no solo. E segundo item interessante, matéria orgânica, ela possui em média 58% de carbono, certo? E é formada por folhas, raízes, né, como a gente já falou. Esses produtos intermediários da decomposição é muito importante, né? E o humus é um ponto interessante. Olha esse tipo de solo. Qual que é a principal diferença entre eles? Oi? Esse solo aqui, adensado, compactado, pouca ou muita matéria orgânica? Pouquíssima matéria orgânica, pela coloração avermelhada também. Tem ali uma quantidade de ferro, né? E aqui? Olha a quantidade de fibras, raízes, matéria em decomposição, né? Então, pela coloração, e quando a gente volta para essas amostras, provavelmente esse daqui é o que apresenta a maior quantidade de matéria orgânica. Na verdade, esse solo aqui é um solo que tem muito esterco adicionado, já fermentado. E esse daqui é que agora ele está opaco. Mas ele também é mais escuro, mas ele não tem esterco. Esse daqui é uma origem mais, vamos dizer, natural, não de manejo como aquele outro. Quando a gente fala matéria orgânica, pessoal, só para vocês terem uma ideia, todas, leguminosa, folha de leguminosa, poderia ser folha de feijão, por exemplo, ou jogando no solo, para estruturas vegetais, né, para formação de humus. Olha na folha de leguminosas. O quanto que eu tenho de lignina, quanto que eu tenho de proteína, de celulose e de hemocelulose. É diferente da composição da raiz. Na raiz, o que eu tenho muito mais? Celulose e hemicelulose. E lignina também um pouco mais. Proteína tem menos, na folha tem mais proteínas. Então, dependendo do que eu utilizar na matéria orgânica para o solo, isso daqui que eu posso obter pela decomposição ou é o que eu estou também fornecendo, né? Olha a raiz de gramínea. Gramínea, gramas, né? Olha a quantidade de lignina. O que é lignina, pessoal? Lignina é um composto que dá resistência, que dá rigidez, né, às células vegetais. Então, se eu tenho uma matéria orgânica com muita lignina, que é difícil de fazer decomposição, o que eu vou ter? Normalmente, por ser mais devagar, eu vou conseguir ter a formação de humus. Então, dependendo do tipo de matéria orgânica que eu estou trabalhando, eu posso favorecer a produção de humus. E aí entra também a análise de quantos micro-organismos estão trabalhando em cima dessa matéria orgânica. Percebam que é tudo uma questão de balança. Tá? Então, uma coisa que é interessante, que a gente não discutiu ainda. Nesse solo, oxigênio no solo é importante? Ter acesso a os túneis, né? A porosidade não é à toa. A porosidade tem toda uma questão de dinâmica também de gases e de temperatura. Tá? Então, se é um solo muito compactado, eu tenho oxigênio disponível? Não. Quais são os micro-organismos que conseguem sobreviver sem oxigênio? Os anaeróbicos, ou anaeróbios. Esses micro-organismos, eles têm taxa de decomposição e de crescimento de curvas de população diferente dos aeróbicos. Em situações aeróbicas, o clima é suficientemente quente, a decomposição é por bactérias.
É um processo rápido e efêmero. Então, quando a gente vê que em situações com semi-aeróbicas, os fungos às vezes atuam mais. Então, essa questão de quantidade de oxigênio disponível no solo também vai delimitar o tipo de população de micro-organismos que eu vou encontrar. Esse gráfico aqui está mostrando para vocês a quantidade de dias. 15 dias, 75 dias, 180 dias. Né? Olha quanto a lignina, que eu falei que era um composto que era difícil de ser decomposto, né, que dá resistência, né, às plantas. Ela demora para ser decomposta. Enquanto o amido, rapidamente, em 15 dias, praticamente você já tem toda a decomposição. Então, quando eu penso em matéria orgânica no solo, eu tenho que ver que matéria orgânica é composto por diferentes elementos que têm diferentes velocidades para serem decompostos. Então, aqui, ó, por exemplo, tem alguns tipos de associações entre fungos e amebas, né, que aqui a gente teria a matéria orgânica, né, esses grumos maiores. A parte filamentosa, fungo, a gente lembra que eles são filamentosos. Então, os filamentosos são fungos, né, e tem algumas amebas aqui que seriam alguns pontinhos. Né. Aqui eu tenho também, na verdade, são bastonetes, né, são bactérias com formatinho alongados, né, e algumas na forma encistada, né, algumas já compactadas. Tudo isso em amostra de solo. Tá? Então, a gente viu que matéria orgânica é um elemento importante. E para finalizar, nós temos o quê? Essa parte aqui que a gente vai ver de seres vivos no solo, que a gente já discutiu um pouquinho. Então, todo ser vivo, por pequeno e insignificante que possa parecer, tem alguma função no ciclo da vida, que reside basicamente na formação de substâncias pelas plantas superiores e na destruição dessas substâncias por micro-organismos e animais. Ou seja, o ciclo do carbono ali, né, a decomposição em si. Então, quando a gente pega seres vivos, no solo eu posso ter 3 categorias de classificação: microfauna, mesofauna, macrofauna. Isso pensando no tamanho dos indivíduos, no tamanho individual, não na quantidade. Porque a gente vai ver que a quantidade de microfauna, né, fungos e bactérias no solo, a quantidade deles é muito maior do que, por exemplo, cupins, minhocas e formigas, que é macrofauna ali. Ok? Então, começando pela microfauna. Quando a gente pensa um monte de bactérias, fungos crescendo ali no solo, vocês podem pensar, como que uma bactéria se defende ou como um fungo pode prejudicar uma bactéria? Quais seriam as formas? Está todo mundo convivendo. Ou essas formas são extremamente passivas, assim, o que está acontecendo no ambiente, elas não interferem. Fungo e bactérias podem ter secreção, uma verdadeira batalha química que acontece entre eles. Então a gente vai ver, se eu lembrar que fungo tem digestão extracelular, que você tem a produção de enzimas, e ele manda no substrato para degradar e depois absorver os nutrientes, isso daí a gente já vê que já relaciona com outras formas de vida. Uma coisa interessante, que em solos com temperatura acima de 20 graus Celsius, né, como ocorre em clima tropical e subtropical, predominam-se bactérias, tá? Havendo menos fungos. Elas são extremamente ativas na decomposição de matéria orgânica e não permitindo a acumulação de humus. Então, em locais mais quentes, normalmente a curva de bactérias é maior do que de fungos. Mas, com a altitude, a 1 quilômetro acima do nível do mar, né, a 1000 metros acima do mar, altitudes, né, onde as temperaturas são mais baixas e predominam os fungos, que são decompositores lentos. Então, a temperatura que pode estar relacionada pela altitude vai dar também o tipo de microfauna predominante. Tá? Só temperatura? Não. Se eu mudar o pH do solo com pH mais ácido, eu aumento e estimulo o surgimento de fungos. E normalmente os fungos suportam menores índices de umidade que as bactérias. Então essas são algumas variáveis que a gente trouxe para vocês. Umidade, temperatura e pH são 3 variáveis que definem a população de fungos e bactérias, qual que está predominando mais que o outro. Ok? Mesofauna.
Aqui eu teria aqui uma fotinho de uma ameba, né? Teríamos os protozoários, os nematóides, né? Os colêmbulos, que ficou bem pequenininha as imagens aqui, ácaros, são exemplos de mesofauna. O que tem de interessante nesses micro-organismos? De maneira geral, eles têm o quê? Muita divisão. Eles se reproduzem muito, mas muito rápido. Microfauna também, mas a meso tem uns números interessantes. Por exemplo, as amebas têm de 3 a 4 gerações por dia. Então, em um dia só, elas fazem 3, 4 gerações. Então, se eu pegar 1 miligrama de ameba, ela vira 1 quilo em 12 dias. Para vocês terem uma ideia, a gente foi pesquisar, né, quanto que pesa uma moeda de R$1? 8 gramas, aproximadamente, 7, 8 gramas. Aqui a gente está falando 1 miligrama. Se a gente for pegar uma gota de água, talvez, já dá muitas vezes mais. Tá? Então, a gente está falando 1 micrograma de bactéria para virar 1 quilo, tipo, virar um saco de açúcar. Tá? Ele chega em 12 dias. Menos de 2 semaninhas você tem. Então, esse potencial de crescimento muito grande é uma característica aí da mesofauna. Só das amebas, os protozoários? Não, nematóides também. Né? Então, eles podem alcançar uma nova geração entre 5 e 50 dias, conforme a espécie. Então, e aqui eu teria os outros ciclos de vida. São constantemente, vão se dividindo, né? Vão se reproduzindo, melhor dizendo. Né? Então, quando eu pego a quantidade desses animais, protozoários, nematóides, ácaros, colêmbulos, centopeias, formigas, larvas, qual é a quantidade mínima? Qual que é o número máximo que um solo suporta? Porque eu posso pensar que quanto mais é melhor. Não, existe um limite, né? E qual que é a quantidade ótima desses organismos? Por exemplo, de protozoários, a quantidade é absurda em relação ao de moluscos, né? 50 para 1.000, milhão, 1 bilhão e 500 milhões de protozoários para 50 lesmas e moluscos. Então, esse número é interessante. Isso significa que 0,2% do solo agrícola são animais, ou seja, menos de 0,5%. Parece muito pouco e é quase insignificante. Se a gente tirar as minhocas, ele cai para 0,07% do solo agrícola. Então, se eu fosse pesar uma amostra de solo, então eu pego aqui essa amostra de solo e separo tudo que é bicho, tudo que é animal, tudo que é micro, meso e macrofauna. Eu vou ver que vamos supor que aqui eu tenha 400 gramas. Eu vou ter ali 0,2% de 400 gramas de ser vivo. O restante são outros compostos, tá? Então é muito pouco. Tá? E para finalizar, os organismos macro, né? Então, quando a gente vai pensar em seres vivos, né? Quais são os fatores que se selecionam eles? Textura e porosidade do solo? Com certeza. Umidade do solo? Sim. Temperatura? Luz e insolação do solo? Qualidade do alimento e interações ecológicas estabelecidas. Quando a gente pensa de macrofauna, nós temos aqui os cupins, certo? Aqui, ó, tá dando para ver ele? O cupim é muito interessante porque cupim ataca a madeira, mas ele digere madeira? Não, quem consegue digerir são protozoários que vivem no aparato bucal dele, que produzem a celulase, né, que é a enzima capaz de digerir a madeira, e dessa forma ele consegue pegar esse recurso. Então, o cupim tem uma relação de simbiose com esses protozoários, o que permite ele se alimentar de uma coisa que a gente consegue, né, por exemplo, comer papel. Então, você pode até comer, né, digerir é outra história, né, mas aqui no caso, o cupim ele conseguiria, sim, digerir, né, a celulose presente no solo. Né? Então, os cupins eles afrouxam o solo e eles aumentam muito o teor de nitrogênio e cálcio. Né? Apesar de detestarem matéria orgânica, são especializados em material lignificado, aquele mais duro, né? Tanto que ele tem os protozoários para ajudar, né? Como as raízes e madeira, que devem ser pré-digeridos primeiros por micro-organismos, esses protozoários que a gente estava falando. Outro macrofauna que existe, né,
que a gente conhece muito bem, são as minhocas. Né? Então, as minhocas, elas criam um complexo de túneis, né, fundamentais para a aeração ali do solo. Né? Acho que todo mundo já tem até musiquinha, né, da minhoca e tudo mais, né? Mas uma coisa que é interessante é que essas minhocas, ela tem o quê? Essas glândulas calcíferas, conhecidas por glândulas Mohrey, que neutralizam o ambiente pelos excrementos ricos em cálcio. Esta glândula não é exclusiva desse grupo e pode ser encontrada em larvas de insetos, né, miriápodas e outros organismos. Então, quando eu penso na minhoca, né, eu tenho que ver que ela tem aquele muco, aquelas secreções, os excrementos nitrogenados que ela deixa para o caminho, é também um local de crescimento de outros micro-organismos. Né? Outros artrópodes, né, em geral, né, por exemplo, a gente vê outras categorias de artrópodes que eles vão ter também uma função importante para afrouxar, para mudar essa textura e transformar o solo. Em 2012, o agrônomo, né, Celso Gramin, ele participou da exposição e ele fez um trabalho muito interessante no mestrado, que era a investigação da dinâmica dos cupins. Porque o cupim, quando ele faz os túneis, ele consegue pegar sedimentos de até 2 metros de profundidade e trazer para a superfície, e esse foi o projeto dele, mostrar essa dinâmica e como que acontece. A Primavera, ela, ao longo do livro, ela coloca algumas frases, e essas aqui a gente selecionou, que ela fala um pouquinho. O primeiro homem que veio à terra tomou sua mulher pela mão e caminharam com varas até que estas afundaram em terra macia e fofa. Ali pararam e fizeram sua casa, fundando a cidade santa de Cusco. Tá? Os incas. Onde o tropel, né, onde o barulho, né, ali devido ao casco, né, se chocando ao solo, onde o tropel do cavalo se tornava surdo, desciam e ficavam, porque a terra era boa. Somente quando o homem montou em tratores, perdeu contato com a sua terra. Ainda notava que a terra virgem caía do arado como se fosse arroz, e terra velha de cultura caía em torrões grandes que necessitavam ser destorroados. Via as nuvens de poeira que as máquinas provocaram nas mãos, mas não pensava em mais nada, a não ser no dinheiro que pretendia ganhar. Então, ela coloca muito essa questão do contato com a terra. Até tem uma entrevista que ela começa falando, todo mundo acha que a terra ela serve só para sujar nossos calçados, né, nossos sapatos, sujar dentro de casa, mas não. É no solo que a gente encontra a vida. E o contato com essa terra, que muitas vezes a gente acha que a terra é suja, pelo contrário, ela é fundamental e que tem um potencial enorme. Primeiro, areia. Tem bioestrutura grumosa? Não. Por quê? Oi? Ou ele é um solo arenoso, né? Totalmente. Se eu mexer nele, ele tem grumos? Não. Ele tem. Se aqui chover, vai lavar e ainda o pouco de nutrientes que tiver vai ser carregado. Biodiversidade dessa amostra. Grande ou pequena? Pequena. Se a gente for comparar com essa daqui da Serrapilheira, se a gente pegar ela, se a gente for olhar de perto, existem grumos? Sim. Existem. Tem bichinho aqui? Tem. A gente poderia pegar, montar numa lupa, né, e tentar observar e até classificar a biodiversidade de vida encontrada no solo. É possível? É. Esse daqui que tem bastante matéria orgânica, tem bastante, porque também esse solo ele foi adicionado esterco animal, né? Então um composto altamente nitrogenado que deu ali bastante matéria orgânica, não necessariamente matéria orgânica de origem vegetal, não só raízes e folhas, né? Pode ser animal, que é no caso dessa, né? Esse solo aqui, uma coisa que é bacana, esse que está todo compactado, que a gente pegou do barranco, uns 2, 3 metros de profundidade, ele é o mesmo que esse daqui. Serrapilheira e esse adensado, os dois, terra roxa, provenientes de basalto, são idênticos. Só que esse daqui, ele está todo como?
Eu tive que colocar um segundo saco aqui para ele estourou. Vocês estão vendo que ele tem torrões. Até se a gente tentar apertar, alguns são muito duros. Alguém já tentou quebrar com pinzeiro, fechado? Pinzeiro, né? Grande. Ali tá tão duro quanto, né? Esse daqui é o mesmo tipo de solo. Só que o que tem de interessante? Ele está com mais matéria orgânica, ele não está compactado, ele está com uma micro, meso e macrofauna extremamente diversa, interagindo entre si, cada uma com uma curva de população diferente e controlando umas às outras, a partir de secreções, aquela batalha química que a gente já discutiu. Mas esses dois aqui, pessoal, são idênticos. Eu consigo transformar esse solo idênticos no sentido de origem. Tá? Os dois, deixa ser claro que eu falei idêntico, não é idêntico, são bem diferentes. Mas eu conseguiria transformar esse solo nesse daqui? Sim. Quais variáveis eu teria que trabalhar? Uma coisa que foi muito bacana, uma vez com alunos, a gente pegou uma caixa de isopor grande, mas era uma caixa, acho que cabia uns 200 litros, era muita coisa. A gente pegou todos os vasos da escola que tinha a terra adensada. Sabe aquele vaso que está abandonado faz tempão, que está tudo duro? A gente pegou aquelas amostras de solo, soltou tudo com pá, a gente tentou fragmentar ao máximo e começamos a tentar fazer o quê? Uma composteira. Composteira, pessoal, percebam que não é a mesma coisa que a Primavera está falando, tá? Eu estou falando agora de coisas diferentes. Mas em 6 meses a gente conseguiu transformar uma rocha, né, esses agregados, esses torrões, num solo muito mais produtivo. E depois a gente voltou para os vasos da escola e conseguiu plantar. Então, existem formas de você manipular e fazer o manejo. A gente não entrou na questão quais são as técnicas que a Primavera utiliza, por exemplo, para fazer o manejo do solo. Esse livro é muito interessante para quem tem curiosidade. A parte final do livro é só a parte de manejo. O que a gente quis trazer para vocês é um recorte que é a bioestrutura grumosa. Para quando a gente olhar a terra, não falar que terra é só onde tem produção, mas é ver o solo como um sistema extremamente complexo e que cada população, cada variável, cada indicadorzinho ali pode ter um impacto muito grande que a gente nem imagina.